Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação, do curso de Computação, no campus da UFC em Crateús. E dando prosseguimento ao que a gente havia estudado, ou seja, após ver as definições de máquinas de Turing e alguns exemplos mais elementares, a gente vai introduzir definições que são necessárias para que a gente formalize o conceito de definição ou o conceito de decisão, semidecisão e computação com uma máquina de Turing. Tudo bem? Como eu já havia falado anteriormente, em algumas ocasiões, a gente vai estabelecer que quando uma máquina de Turing recebe uma entrada W, essa vai ser a sua configuração inicial, ou seja, a máquina de Turing vai partir do seu estado inicial, como é natural, e essa vai ser a configuração inicial da sua fita, ou seja, logo após o início da fita vai haver um caractere em branco onde repousa a cabeça da máquina, e logo após esse caractere em branco vai haver a entrada W que a máquina está recebendo. Pois bem, para uma máquina decidir sobre a sua entrada, é preciso que o seu conjunto de estados finais seja composto por dois estados finais, um estado de aceitação e um estado de rejeição. Quando a máquina entra numa configuração de término, ou seja, numa configuração que tenha um desses estados, essa configuração vai ser uma configuração de aceitação se o estado final presente na configuração for o Y, e ela vai ser uma configuração de rejeição se o estado final presente for o N. Nós dizemos que uma máquina M aceita uma entrada W se, a partir da configuração inicial para a entrada W, a máquina termina a sua execução em uma configuração de aceitação, e a gente diz que a máquina M rejeita W se, a partir da configuração inicial, a máquina atinge uma configuração de rejeição, ou seja, uma configuração de parada cujo estado final é N. A gente caracteriza por ômega 0 um subconjunto do alfabeto que não vai conter os símbolos especiais, e esse subconjunto seria o alfabeto de entrada da máquina. Observa que a gente não está dizendo que ômega 0 é exatamente o ômega menos os símbolos especiais. Ômega 0 é um subconjunto disso, porque a máquina ainda pode utilizar algum símbolo auxiliar dentro de ômega. Tudo bem? A gente diz que a máquina M decide uma linguagem L se, para qualquer string W do alfabeto de entrada, ocorre o seguinte: se W pertence a L, então a máquina M aceita W, e se W não pertence a L, então a máquina M rejeita W. Daí a gente nota que, para decidir uma linguagem L, quando iniciada com uma entrada W, a máquina de Turing ela sempre precisa parar. E isso não é uma garantia. É possível desenvolver uma máquina de Turing com dois estados Y e N que nunca para. No entanto, para a máquina de Turing decidir sobre uma linguagem, é preciso que ela sempre pare. Que ela sempre pare. Que ela sempre pare no estado final Y para palavras pertencentes à linguagem, e que ela sempre pare no estado N para palavras que não pertencem à linguagem. E mais uma vez, nenhuma garantia é dada de que, de fato, uma máquina de Turing arbitrária vá parar apenas pelo fato de ela ter dois estados finais. Aqui a gente tem um exemplo de uma linguagem aceita por uma máquina de Turing, em particular, essa linguagem, na verdade, esse tipo de linguagem
é bastante utilizado para separar as classes de linguagens, né? Ou seja, a gente sabe que uma sequência de As poderia ser aceita por um autômato finito, já a NBN não pode ser aceito por um autômato finito, e é daí o lema do bombeamento para as linguagens regulares. Mostra que uma linguagem constituída por palavras ANBN não é uma linguagem regular. E também o lema do bombeamento para as livres de contexto mostra que uma linguagem constituída por palavras AN, BN, CN, ou seja, a própria linguagem L aqui presente, não seria uma linguagem livre de contexto. Então, que tipo de linguagem L seria? L seria uma linguagem recursiva. L seria uma linguagem recursiva porque, apesar de não haver um autômato finito que a decida, apesar de não haver um autômato de pilha que a decida, há uma máquina de Turing que a decida. E a máquina de Turing que decide a linguagem L, essa linguagem L, está representada nessa figura bem aqui. Tudo bem? Então, como que a nossa máquina de Turing vai funcionar? A nossa máquina de Turing vai funcionar da seguinte forma. Nota que a única forma da máquina aceitar é via essa transição, quando ela anda para a direita, encontra um espaço em branco, e daí ela vem para o estado de aceitação. Ou seja, quando ela termina de analisar toda a sua entrada, e ela não encontrou nenhuma situação que a leve a rejeitar, e existem diversas situações que a levam a rejeitar a entrada, então ela aceita a entrada. E como se dá esse processo? Nota que para chegar até aqui, até esse final, voltar para essa parte inicial, a máquina precisa encontrar exatamente um A, exatamente um B e exatamente um C. Ou seja, a cada iteração bem sucedida, ou seja, sem rejeitar a entrada, a máquina leu uma quantidade igual de caractere A, B e C. Ou seja, leu exatamente um A, exatamente um B e exatamente um C. E o que ocorre durante essa iteração? O que ocorre é o seguinte. Vamos observar a primeira iteração de uma palavra que pertença a essa linguagem. A máquina anda uma casa para a direita, ou seja, sai do caractere em branco sobre o qual a cabeça repousa inicialmente, lê o primeiro A, troca esse A por um caractere D, que a gente vai utilizar apenas para indicar que a gente já leu, já computou aquela parte da entrada, anda para a direita, pulando todos os caracteres A e D até encontrar um B, ou seja, após ler o primeiro A, a máquina substitui esse A por um D, ignora todos os demais As até encontrar o primeiro B, troca esse B por um D, ignora os demais Bs até encontrar um C, troca esse C por um D e volta para o começo. Ou seja, a cada iteração, a máquina vai trocar um A por um D, trocar um B por um D e trocar um C por um D. A máquina só vai aceitar a palavra caso haja uma quantidade igual de As, Bs e Cs. Caso haja uma quantidade desigual de As, Bs e Cs, ou caso eles ocorram fora de ordem, essas transições vão ser suficientes para levar a máquina para um estado de rejeição. Observa também que a máquina ela tanto pula os caracteres D, ela ignora os caracteres D durante a sua computação, como ela pula os demais caracteres que não são interessantes para ela. Ou seja, após ler o primeiro A em uma iteração, ela ignora os demais As. Após ler o primeiro B em uma iteração, ela ignora os demais Bs. Na sua última iteração, ou seja, ao trocar o último A por um D, o último B por um D e o último C por um D, a máquina teria transformado toda a sua entrada em Ds. E daí a máquina voltaria
até o caractere em branco onde a cabeça repousa inicialmente, e ela começaria a andar para a direita. Ela andaria para a direita lendo apenas Ds, e em seguida ela chegaria ao final da entrada, que já foi totalmente transformada em Ds, leria um caractere em branco e aceitaria a entrada. Nota que se a entrada não tem nenhuma quantidade de A's, B's e C's, ou seja, se a entrada é vazia, na primeira vez que essa máquina R é executada, ela já dá de cara com um caractere em branco e aceita a palavra imediatamente. E essas transições, essas que eu estou destacando agora, elas são a parte da máquina que detecta uma quantidade desigual de caracteres ou caracteres fora de ordem. Tudo bem? Pois bem, esse é o nosso primeiro exemplo de uma máquina que decide uma linguagem. E claro, mais uma vez a gente destaca que não é o fato de que a máquina possui dois estados finais que vai fazer com que a máquina sempre encerre a sua execução. É perfeitamente possível que a máquina tenha dois estados finais e que alguma falha de design ou um design intencional leve a máquina a, em certas situações, ou seja, para certas entradas, nunca encerrar a sua execução. E claro, além de, além de decidir sobre as linguagens recursivas, uma máquina também pode computar certas funções. Daí a gente vai entender o que seria uma máquina computar. Para uma máquina M fazer uma computação, ela não precisa encerrar a sua execução distinguindo entre uma resposta positiva e uma resposta negativa. Então, para uma máquina M computar sobre a sua entrada, ela só precisa de um estado de rejeição. E novamente a gente tem ômega 0 sendo o nosso alfabeto de entrada. E W é a nossa entrada, que é justamente uma palavra de ômega 0. Admitindo que a máquina M encerra a sua execução para a palavra W, e admitindo também que ao partir da configuração inicial, uma sequência de passos da máquina M nos leva a uma configuração de parada, fazendo com que o conteúdo da fita seja a string Y, também uma palavra do alfabeto de entrada, então a gente diz que Y é a saída da máquina de Turing quando a máquina de Turing recebe a entrada W. Escrevendo em forma de notação de função, a gente diz que Y, o resultado final, o conteúdo final da fita, após o encerramento da máquina de Turing, é apenas M de W. M de W está definido apenas se a máquina M encerra a sua execução quando recebe a entrada W. E apenas também quando esse encerramento resulta em uma configuração final dessa forma, ou seja, quando existe um conteúdo final da fita e quando a cabeça da máquina de Turing repousa sobre um caractere em branco logo antes desse conteúdo final. Considere agora uma função f que vai das palavras do alfabeto de entrada nas palavras do alfabeto de entrada. A gente diz que uma máquina de Turing M computa essa função f para todo W no alfabeto de entrada, se para todo W no alfabeto de entrada, a gente tem que a saída da máquina de Turing para a entrada W coincide com o resultado da função f para a entrada W. Dito isso, para uma máquina de Turing computar uma função f, é necessário que a máquina de Turing sempre pare. Afinal, como a função f sempre vai ter f de w bem definido, é preciso que a máquina de Turing M sempre tenha m de w bem definido, ou seja, é preciso que a máquina de Turing sempre pare de executar. Uma função f é dita recursiva
se existe uma máquina de Turing capaz de computar essa função f. Por exemplo, a gente tem essa função capa de w, que resulta em ww, e essa função ela é recursiva porque essa máquina de Turing é capaz de computar essa função. Uma máquina de Turing que copia a entrada, como a gente já viu anteriormente, e que em seguida provoca um shift da entrada para a esquerda. Palavras que estão no alfabeto binário podem ser interpretadas como números, dessa forma. Ou seja, o número correspondente à palavra W seria dado da maneira usual, como a gente já está acostumado no curso de computação a lidar com números representados de forma binária. Qualquer número natural pode ser representado utilizando uma string de caracteres binários, certo? E se a gente fosse criar uma máquina de Turing que deve computar uma função recursiva que recebe mais de um argumento, a gente incluiria ponto e vírgula no nosso alfabeto para servir como caractere separador desses argumentos. Então agora a gente imagina uma função f que toma como entrada uma tupla de k números naturais e retorna um número natural. E a gente determina que uma máquina M computa f se para palavras W1 até WK pertencentes ao alfabeto binário, quer dizer, palavras do alfabeto binário, o número correspondente à saída produzida pela máquina de Turing quando recebe W1 separado por um ponto e vírgula de W2, separado por um ponto e vírgula de W3, e assim por diante, até separado por um ponto e vírgula de WK, quando a saída, ou seja, uma palavra em binário dessa máquina de Turing, representa numericamente o mesmo número que é saída da função f ao receber a representação numérica de W1 como primeiro argumento, o número correspondente a W1 como primeiro argumento, o número correspondente a W2 como segundo argumento e assim por diante, até o número correspondente a WK como último argumento. Ou seja, se uma máquina de Turing M começa com a representação desses inteiros separados por ponto e vírgula e eventualmente encerra sua execução, a gente admite que a sua fita vai conter uma string que representa justamente o número que é resultado da função f quando recebe os números n1 até nk como argumentos. A gente diz então que a função f é recursiva, dado que essa máquina de Turing é capaz de computar a função f. A gente pode observar nesse exemplo uma máquina de Turing capaz de computar o sucessor de um número. Nota que a gente está admitindo que o bit mais significativo se encontra no começo da entrada e o bit menos significativo se encontra no final da entrada. Como que essa máquina se comporta? Como a cabeça da máquina de Turing começa no caractere em branco logo antes da entrada, a gente primeiro leva a cabeça até o caractere em branco logo após a entrada e em seguida começa a ler os caracteres do menos significativo até o mais significativo. Se a gente encontra um caractere 0, ou seja, um bit 0, a gente troca esse bit por 1 e a gente encerra a máquina. Isso é o suficiente para a gente computar um sucessor. Caso a gente encontre um bit 1, a gente tem que somar mais 1 nesse bit. Inclusive, trocar esse 0 por 1 também significa somar mais 1. E quando a gente encontra um bit 1, a gente tem que somar mais 1, mas existe também aquela regra do vai 1, ou seja,
vai 1 para o próximo bit e a gente precisa somar mais 1 também no próximo bit. Então, toda vida que a gente encontra um bit 1, a gente troca esse bit 1 por 0, e essa volta para a máquina que anda para a esquerda representa justamente o vai 1. Ou seja, a gente soma mais 1 no bit 1, ele se torna bit 0, e vai 1 para o próximo bit mais significativo. Ou seja, a gente anda para a esquerda para encontrar o próximo bit mais significativo. Se esse bit mais significativo for 0, ele apenas se torna 1, e aí já não existe vai 1. Caso esse bit ainda seja 1, a gente soma mais 1 nele, e vai 1 para o próximo bit mais significativo. Eventualmente a gente encontra algum bit 0 e troca ele por 1 e encerra a execução, ou a entrada é constituída totalmente de bits 1. Nesse caso, a gente transforma todos esses bits 1 em 0, eventualmente encontra o caractere em branco, onde a cabeça repousava inicialmente, escreve 1 nesse caractere e dá um shift no conteúdo da fita. Assim a gente passa a representar o sucessor de um número que era representado apenas por bits 1, ou seja, uma potência de 2 menos 1, e o sucessor de uma potência de 2 menos 1 é uma potência de 2, portanto vai ficar apenas sendo um bit 1, o bit mais significativo, seguido por uma sequência de bit 0. Ou seja, vai representar exatamente uma potência de 2. E claro, logo em seguida a gente faz o shift para preservar aquela convenção de que a máquina sempre encerra a execução com a cabeça repousando num caractere em branco logo antes da sua saída. Como a gente já havia mencionado anteriormente, não é porque a gente está definindo o que seria uma decisão com uma máquina de Turing ou o que seria uma computação com uma máquina de Turing que máquinas de Turing sempre param de executar. A dicotomia mais forte que uma máquina de Turing pode apresentar é justamente a dicotomia entre encerrar a execução e não encerrar a execução para uma certa entrada. É possível que uma máquina de Turing tenha sido concebida para decidir uma linguagem e, por alguma falha de design, essa máquina de Turing nunca encerre a sua execução. É possível que uma máquina de Turing tenha sido concebida para computar uma função e, por alguma falha de design, essa máquina de Turing nunca pare de executar para uma certa entrada. Quando a gente fala de linguagens recursivamente enumeráveis, a gente não põe uma equivalência entre a pertinência à linguagem e o encerramento em um certo estado final da máquina. Em um estado de aceitação para palavras que pertencem e um estado de rejeição para palavras que não pertencem à linguagem. Na verdade, a gente traz essa dicotomia para antes, ou seja, a gente emparelha a pertinência à linguagem justamente com a verificação de que a máquina para ou não para uma certa palavra, certo? Então, a gente define uma linguagem como recursivamente enumerável quando existe uma máquina de Turing M e um alfabeto de entrada, tal que a gente toma uma linguagem como um subconjunto das palavras desse alfabeto de entrada e a gente diz que uma máquina de Turing M semidecide uma linguagem L se para qualquer string W desse alfabeto de entrada, para qualquer palavra W desse alfabeto de entrada, o seguinte é verdade. W está em L se e somente se a máquina de Turing M encerra a sua execução para W. Então observe o seguinte. Quando a gente tem linguagens recursivas, a máquina de Turing sempre é capaz de nos dar uma resposta interessante. Quando a gente tem uma linguagem recursivamente enumerável,
a máquina de Turing nem sempre vai ser capaz de nos dar uma resposta interessante. Porque uma linguagem L é dita recursivamente enumerável se existe uma máquina de Turing M que semidecide L. Ou seja, semidecisão é um conceito mais fraco que o conceito de decisão, porque é garantido na decisão que a gente vai ter uma resposta sim ou não. Enquanto que na semidecisão, a gente tem uma resposta sim quando a máquina de Turing para, e no cenário em que a máquina de Turing não para, a gente fica incerto sobre a pertinência da palavra à linguagem. Porque, afinal, a máquina de Turing não parou até um certo momento. Será que, se a gente esperar mais um pouco, a máquina de Turing vai parar? Ou, de fato, a máquina de Turing nunca vai parar sua execução? A gente não tem como saber em tempo hábil quando que uma máquina de Turing diz não à pertinência de uma palavra a uma linguagem recursivamente enumerável, porque a gente não sabe determinar se a máquina de Turing vai executar indefinidamente ou se apenas a gente ainda não esperou bastante para verificar o encerramento da execução da máquina. Tudo bem? Aqui a gente tem um exemplo de uma máquina que semidecide uma linguagem. Nota que como semidecisão é um conceito mais... Como que eu posso dizer? Semidecisão é um conceito mais relaxado de decisão. As máquinas elas se tornam mais simples, porque basta que elas não encerrem a sua execução para que a gente possa interpretar que ela nunca vai aceitar a palavra, mas ela também não vai rejeitar a palavra, né? Ela apenas nunca vai aceitar a palavra. Observe, aqui a gente tem uma linguagem L, cujas palavras contêm pelo menos um caractere A. Como que a gente faz para construir uma máquina que semidecide a linguagem L? É bastante simples. É uma máquina que movimenta a sua cabeça para a direita e sempre que não encontra um caractere A, movimenta a sua cabeça para a direita. Quando a máquina encontra um caractere A, ela para. Mas sempre que ela não encontra um caractere A, ela avança a cabeça uma posição para a direita. O que é importante notar aqui é, uma vez que a entrada da máquina é totalmente lida, começam-se a ser lidos caracteres em branco. E caracteres em branco são diferentes de A. Então a máquina executa indefinidamente. Nesse exemplo, é fácil observar que a máquina ou para quando encontra um A, ou executa indefinidamente. Tudo bem? E essa estratégia, por exemplo, essa estratégia de andar sempre para a direita, tirar proveito do fato de que a fita da máquina de Turing é infinita para a direita, essa estratégia de andar sempre para a direita funciona como uma estratégia de execução infinita para uma máquina de Turing, mas essa não é a única estratégia de execução infinita. É perfeitamente possível que você fique em um estado em que sempre que você lê um caractere A, você escreve um caractere A e volta para aquele mesmo estado. Tem várias formas de fazer com que uma máquina de Turing execute arbitrariamente. Não pare, nunca encerre a sua execução. Aqui a gente tem aquela discussão, basicamente que a semidecisão é um conceito mais fraco do que a decisão. E claro, é válido a gente imaginar que existe uma relação entre linguagens recursivas e recursivamente enumeráveis. Como? Bom, é intuitivo a gente imaginar que, como linguagens recursivas têm uma definição mais estrita, é possível a gente imaginar que a classe das linguagens recursivas é mais estrita que a classe das linguagens recursivamente enumeráveis. E isso é verdade, porque a gente sempre pode transformar uma máquina de Turing que decide uma linguagem numa máquina de Turing que semidecide uma linguagem.
Como que a gente pode fazer isso? Basta a gente transformar o estado de rejeição, o N, de uma máquina de Turing, em um estado não final, ou seja, a gente tira o status de estado final do estado N e acrescenta uma transição nele. Uma transição que determina que a máquina de Turing sempre escreve um caractere A quando chega no estado N e sempre volta para o estado N quando lê um caractere A. Tudo bem? Ou alguma coisa como a máquina de Turing sempre anda para a direita quando se encontra no estado N e volta para o estado N. Então a gente vai seguir aquela estratégia de percorrer uma fita infinita. Ou seja, a gente nunca vai encerrar a execução, certo? Existem diversas maneiras de transformar o estado N de um estado final para um estado que promove a execução arbitrária. E, a partir de algum desses artifícios, vai ser possível a gente argumentar que toda linguagem que é recursiva possui uma máquina de Turing que a decide e, utilizando um desses artifícios, a gente transforma essa máquina de Turing que decide uma linguagem recursiva numa máquina de Turing que semidecide aquela mesma linguagem recursiva e, portanto, aquela linguagem recursiva também é uma linguagem recursivamente enumerável. Portanto, a gente sabe que toda linguagem recursiva é recursivamente enumerável. E daí a gente tem essa relação de que a classe das linguagens recursivas é um subconjunto da classe das linguagens recursivamente enumeráveis. Uma outra propriedade que a gente tem é que a classe das linguagens recursivas é fechada para o complemento. Ou seja, se você tem uma linguagem que é recursiva, então o complemento dessa linguagem é recursivo também. E não é difícil imaginar como que a gente faz isso. Basta propor uma função de transição ligeiramente diferente. Sempre que a nossa função de transição original leva a gente para o estado y, a nossa nova função de transição vai levar a gente para o estado n, e o contrário também é verdade. Sempre que a nossa função de transição original leva a gente para o estado n, a nossa nova função de transição leva a gente para o estado y, e a função de transição nova preserva toda outra decisão da nossa função de transição original. Ou seja, essencialmente a gente troca o papel dos estados y e n, e a gente tem feito uma máquina de Turing que é capaz de decidir o complemento da linguagem que anteriormente ela decidia. Com essa noção de que a classe das linguagens recursivas é fechada para o complemento, a gente encerra a aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Então, até lá!